boa tarde, boa noite, para quem vai passar por essa live aqui ao vivo, para quem vai assistir aí depois, vou deixar salva lá no canal do YouTube também. Para quem que é essa live, gente? Essa live é para ti, que tá atravessando algum conflito, seja na tua vida pessoal, tanto também no teu trabalho. Ou se tu conhece alguém que precisa resolver algum problema aí na vida, manda essa live porque vai resolver, vai auxiliar, dar um primeiro passo para resolver aí o que tá passando. E o que nós vamos falar hoje? A gente vai falar sobre terremoto. O que um conflito tem a ver com terremoto? E sendo bem objetivo, vamos começar. O que é um conflito? Um conflito, gente, para quem vem me acompanhando aqui em todos os encontros que a gente vem fazendo e nos conteúdos que a gente vai fazendo, entregando por aqui, também no canal do YouTube, enfim, todas as outras plataformas. E quem já passou por alguma palestra minha, por alguma assessoria minha, alguma mentoria, vai entender melhor o que eu tô falando. Se tu tá chegando agora, vamos aprofundar nesse assunto aqui. Conflito, gente, é tudo o que envolve uma discordância. Então, seja entre duas pessoas, seja entre dois setores, dois grupos, dois líderes, dois sócios, pai e mãe, marido e esposa, namorado e namorada, amigo, sabe? Duas pessoas que têm pontos de vista diferentes, experiências diferentes e que isso causa um conflito quando tu não consegue expor aquilo, né, falar, comunicar de uma maneira harmoniosa e também ter uma escutativa. Então isso acontece o quê? Um choque, um conflito, uma discordância no momento. Isso é um conflito. Basicamente, tá? Tô dando essas lives, elas são bem justamente para isso, para dar aquele primeiro passo ali na cabeça de vocês, depois vocês vão se aprofundando nos assuntos aqui comigo. Segunda coisa, como é que surge um conflito e como é que ele se manifesta? Eu também vou falar super rapidinho aqui, porque a gente já fala muito sobre isso aqui todas as segundas-feiras, tem um monte de conteúdo aí nas lives anteriores, busca lá no YouTube, tem canais, no canal do YouTube tem bastante vídeos também que fala sobre isso. Como que surge um conflito, tem um curso gratuito, inclusive, que fala também sobre isso, como surge, como se manifesta, tudo bem mastigadinho para vocês. Então, aqui é só para nós fazer mesmo essa introdução para entender o que um conflito tem a ver com um terremoto. Então, a gente já sabe que um conflito é um choque entre dois pontos de vista, digamos assim, diferentes. Como ele surge, como ele se manifesta, o importante aqui nesse momento para a gente saber é que ele nunca vai surgir do nada, ele nunca vai cair do além, né? Ele vai ser gerado, gestacionado, né? Concebido. E aí esse conflito ele vem de vários pontos. Por vezes são coisas que tu já vê acontecendo aí na tua vida pessoal, e tu vai percebendo o comportamento das pessoas, tu vai percebendo os momentos, as situações acontecendo, e tu já começa a entender contigo mesmo que, opa, tem alguma coisa estranha aqui, tem alguma coisa estranha aqui. Tu começa a catalogar as coisas estranhas aí que vão acontecendo, observando. Na empresa, no trabalho, é a mesma coisa. Se tu é líder ou se tu trabalha com colegas ao redor, tu começa a perceber algumas coisas que estão em discordância ali, que estão começando a querer dar um choque. É perceptível. E também tem os que não são perceptíveis, que eu chamo de conflitos silenciosos, que são aqueles que não fazem barulho, que aparentemente não parece que tem algum problema, mas na verdade é algo super já profundo, que já está enraizado. Um exemplo bem prático disso, gente, vocês provavelmente devem conhecer, por exemplo, tu provavelmente conhece alguém aí que é uma pessoa que aparentemente parece bem tranquila, bem calma. E aí quando tu conhece essa pessoa mais profundamente, tu vê que ela é completamente diferente do que ela aparenta. E não porque ela é mentirosa, não. É porque ela traz aquela casca, digamos assim, para não deixar se expor tanto aquilo que ela sente, tanto aquilo que ela tem por dentro, que ela está lidando com ela mesma. Então, isso é um exemplo muito natural e muito prático da gente entender sobre o que é um conflito silencioso. Aquela pessoa que está sempre rindo, que está sempre bem, que parece sempre calma e tudo mais, e depois tu vai olhar assim por trás, a pessoa é uma bomba
relógio aí, uma pessoa que se desregula fácil emocionalmente, é uma pessoa que está passando por muitos conflitos, mas tentando lidar com eles acaba, né, ali aparentemente aparecendo sempre bem. Então, isso é um conflito silencioso, é um conflito que não tem ruído, ali parece que tu não escuta a pessoa falando nada, tu não enxerga a pessoa mal, né? Mas ela tá em conflito interno. Então é um dos fatores, e a gente só vai descobrir esse conflito interno quando a gente se aprofunda um pouquinho e troca uma meia dúzia de palavras aí com a pessoa, a gente já consegue compreender que ela está atravessando alguma coisa, compreende o que eu estou querendo dizer? Então o conflito ele existe, mas ele não é aparente. Então nós temos várias maneiras do porquê que ele surge e de que maneiras que eles se manifestam. Uma das maneiras que ele se manifesta, gente, que eu costumo dizer que vem fora, quando a gente segura muito alguma coisa, quando a gente está passando por muito conflito, e não solta, ele vem fora de alguma forma, né? E aí ele pode se manifestar, por exemplo, através de um cansaço excessivo, através de alguma doença repentina, através de aquela irritação que tu tá bem, mas aí quando tu vê, tu explodiu por alguma coisa que não tinha, nem era tão grande assim, tão grandioso, mas tu explodiu. É uma irritação excessiva. Né? Então vem através do corpo, vem através do teu comportamento, do jeito que tu se comunica, às vezes tu começa a ficar mais grosseiro, mais violento no jeito de falar, né? Erguer a voz, enfim, são vários pontos, mas esses são os mais comuns. Uma dor de cabeça, dor nas costas, aceleração assim no peito, um desconforto, uma angústia, pensamento acelerado, não consegue desligar, precisa, né, de fontes fora, né, externas para conseguir se acalmar, enfim, uma ansiedade, uma correria muito, sabe, sem uma regulação, entende o que eu quero dizer? É uma coisa que tu percebe que tá um carro acelerando demais e ele não tá enxergando aonde ele tá indo, ele tá só acelerando. Então isso também é uma forma como o conflito se manifesta, né? Aí tu começa a perceber que quando isso acontece, encontrou conflito, certo? Entendeu como ele surge, como ele se manifesta, tanto na vida pessoal quanto ali no teu trabalho. Aí tu começa a perceber que a maneira como ele vem fora, que ele se manifesta, começa a mexer com as estruturas. E é exatamente a mesma maneira do que um terremoto. Aqui que a gente entra com a analogia. Eu cheguei a uma dessas percepções num dia que eu estava conversando com uma amiga minha, que é a Ivete, que ela morou no Chile um tempo e ela comentou que passou por um terremoto naquele dia, sabe? Num dia, ela e o marido dela. E ela tava me contando, assim, como é que foi a experiência, começa a chacoalhar tudo e as coisas começam a descer e, sabe? E chacoalha exatamente a terra. É diferente de uma enchente, por exemplo, que a água tá levando e tu ainda, por vezes, tem como escapar. É diferente de um vendaval, que, né, de um ciclone, dessas tempestades mais com o vento, que tu vai para baixo da terra e tu se segura lá. É diferente do fogo também, que tu consegue às vezes escapar, mas a terra é a terra. É a terra tremendo, tu vai se agarrar onde? Né? Onde é que tu vai se segurar? Onde é que tu vai se proteger da terra tremenda? É a tua base toda que está sendo mexida. Então ela contou assim detalhadamente como é que foi a experiência de ver tudo chacoalhando. Eles têm a orientação de ficar embaixo sempre da viga, né, das portas, assim, ela me comentando as medidas de segurança e tudo mais. Sempre deixar a porta aberta, porque pode ser, né, com o balanço todo, com tudo que mexe de estrutura, depois se a porta, quando acaba os tremores, se a porta ficou tipo deslocada ali porque o prédio todo mexeu, tu não vai conseguir abrir porque ela tá fora do prumo dela ali, né? Então várias medidas de segurança que eu achei bem bacana assim dela ter compartilhado. Espero nunca precisar passar por uma situação dessas, mas é uma coisa que me levou muito a compreender um conflito, porque ela disse que deu, né, o tremor, e depois que acabou aquele tremor mais forte, que foi um dos mais fortes aí que deu naquele tempo, eles precisaram sair e ficar num campo aberto, e ainda ficava acontecendo tremores.
ainda vinha tremores em escalas menores, mas volta e meia ainda vinha. Então ficou muito tempo ainda acontecendo alguns tremores. E tu fica naquela, meu Deus, será que o tremor que vai vir agora, ele vai ser da mesma intensidade? Mais ou menos, né? Então, até acabar, né, deu aquele choque, né? Deu aquele conflito ali das placas, que é o que acontece, e começa a tremer. Tremeu forte, e depois começou ainda a dar algumas tremidinhas, assim, né? Usando um vocabulário muito básico aqui, tá? Mas ficou dando algumas tremidas. E aí, o que isso tem a ver com conflito, gente? É a mesma coisa. Quando tu brigou com alguém, imagina aí, te lembra de alguma situação que tu teve algum conflito com alguém, tu teve aquele conflito na hora, deu aquela tremida, deu aquele choque, deu aquele baque, mexeu as tuas estruturas, mas depois ainda aquilo ficou reverberando em ti. Tu ainda ficou, sabe, saiu por exemplo, foi tu com o teu chefe, ou foi tu com o teu colaborador, teu funcionário, ou foi na tua casa, enfim, adapta na tua realidade. Tu teve o choque, deu o que tinha pra dar, tremeu tudo e depois tu foi pra casa e aquilo ficou na tua cabeça. Aí daqui a pouco despertou uma dor de cabeça, sabe? Ou aquilo ficou contigo e te deu uma raiva e aquela raiva te acompanhou em casa e bem no fim tu acabou descontando em quem estava em casa ou acabou comendo a mais, enfim, descontando um cigarro, numa bebida, sabe? Tu acaba vindo fora aquilo de alguma maneira porque tá ali tremendo ainda dentro de ti, sabe? Ainda tá dando os tremores, mas um pouco menos do que na hora do momento do teu conflito aí principal, mas ele continua acontecendo. Então aqui que é importante da gente perceber, o dia que ela me contou essa história, eu na hora fiz essa analogia, assim, os conflitos da nossa vida pessoal, do nosso trabalho, é a mesma coisa, é o mesmo esquema. A gente acaba dando esse choque e depois aí a gente ainda fica reverberando. Então, o que isso tem a ver? Percebe o quanto um conflito desestabiliza a tua estrutura física como pessoa, a tua estrutura como uma empresa? Porque às vezes tu gera um conflito aí, acontece um conflito dentro da tua empresa, do teu setor, e se tu não olha para ele, se tu não entende de onde ele veio, como ele que chegou nesse ponto, as causas e como ajustar ele ali, como se sentir em segurança depois para voltar para casa, depois desse terremoto todo, se tu não compreende as medidas de segurança que tu precisa ter para que não aconteça novamente, ou que se acontecer novamente tu esteja mais preparado para atravessar e que não dê um problema tão maior, um estrago tão maior no teu relacionamento, um estrago tão maior ali na tua empresa, no teu setor, é importante tu entender esse de onde ele veio, como ele surgiu, como ele se manifestou, o porquê, as causas todas. Então, compreende que o conflito ele nunca é só quando acontece, ele te desestabiliza assim, ele muda o teu comportamento por vezes, ele te deixa alterado em algumas coisas e essa alteração desestrutura o que está ao teu redor também, porque tu não está seguro contigo naquele momento, né, que está acontecendo tudo aquilo, tu tá... E aí, o que eu faço, né? Como é que eu ajo? Qual que é a melhor atitude para eu resolver isso aqui? Então, sim, gente, pensa aí contigo, percebe qual conflito que tu tá atravessando hoje, me responde, pode ser mentalmente, tá, gente? Não precisa compartilhar aqui, não. Qual conflito que tu tá atravessando hoje? O que tá te tirando do teu eixo? O que tá te desestabilizando? O que tá te trazendo essa sensação de terremoto, de choque, que tem alguma coisa que não tá batendo, né? Ou que bate demais e que tá dando muito problema. Percebe ali na tua vida, seja pessoal quanto no trabalho, qual o conflito que tu tá atravessando hoje? Qual que é o maior deles? O que tu mais tá te incomodando ali? E percebe o quanto ele tá desestruturando a tua vida. Ou seja, tu acorda pensando nele, tu dorme pensando nele, tu vai fazer uma coisa que tu não consegue fazer direito porque tu tá pensando naquilo que não tá conseguindo resolver e vai te tirando do teu foco ali do que tu tá fazendo. Então a notícia boa, gente, é que eu tô passando por um conflito, assim como tu tá passando por um conflito, cada um num nível, né? Um nível de tremor ali, cada um em uma área. Daqui a pouco tu tá passando por algum conflito no teu trabalho, a outra pessoa que tu conhece ali tá passando por algum conflito na vida com a família,
né, no relacionamento, enfim. Cada um tá atravessando um conflito em alguma área. E é nesse momento, aí tu vai me perguntar, beleza, Monique, como é que a gente faz então para resolver esse conflito? Vamos lá. Deixa eu tomar meu golinho aqui. Pra gente resolver esse conflito, é bem simples e ao mesmo tempo a gente fica, ué, como é que a gente faz? Que é escolher um lugar seguro, né? Mesma coisa ali de um terremoto. Onde é que tu vai ficar num lugar seguro num terremoto? Embaixo das coisas que não vai dar pra ser, né? Porque o negócio tá todo tremendo e vai cair. Então, como ela comentou, uma das coisas que era ficar embaixo das vigas, né? Que são coisas mais fortes, mais resistentes, tipo as últimas a caírem, assim. Mas campo aberto, né? Então elas saíram, eles saíram, foram pro campo aberto e tudo mais. Esse foi um local seguro ali no terremoto, mas o teu terremoto, o teu conflito de hoje, o que tu tá atravessando hoje, aonde que é o teu local seguro? Como é que tu busca um local seguro? E esse local seguro, gente, ele pode ser lugares, sim, mas ele pode ser pessoas também. Tu consegue encontrar em ti mesmo, buscar esse teu conhecimento sobre ti mesmo para te entender como é que tu consegue se fortalecer e lidar num momento desses de conflito, de terremoto, como é que tu lida melhor com isso tudo para te não se deixar levar ali, ó, pelos escombros, né? Se deixar morrer ali, digamos, pelos escombros, como é que tu faz isso? Mas também tu pode buscar ajuda de pessoas que vivem isso, que trabalham com isso, que sabem te auxiliar, te aconselhar de como fazer isso. Então, por exemplo, num caso assim de um terremoto, tu vai buscar quem para te dar um auxílio? Pessoas que já passaram por isso, né? O pessoal da Defesa Civil aí que vai te dar orientações de como se prevenir, como se comportar no momento que acontece. Tu não vai buscar esse conhecimento, por exemplo, num livro de receitas, entendeu? Tu não vai buscar como atravessar um conflito de terremoto num livro de receitas, porque não vai te dar esse resultado. Então não vai adiantar tu ficar folheando o livro. Tu precisa buscar uma ajuda direcionada para quem tem habilidade de lidar com isso, para quem consegue realmente te dizer, olha, é por aqui. Quando acontece isso, faz isso. Se acontecer isso, faz dessa maneira. Ah, aconteceu assim, vamos resolver desta forma. Então esse é o movimento para te conseguir se manter seguro ali nesse tempo de conflito que tu possa estar passando na tua vida. É um conflito no teu trabalho, gente? Busca ajuda de uma pessoa especializada dentro dessa parte de conflitos. Eu tô aqui todo dia falando com vocês de alguma maneira ou outra, explicando como é que funciona resolvendo. Toda segunda-feira eu deixo essas respostas para vocês de como resolver os conflitos, mas eu também entrego algo mais aprofundado para quando tu precisa de algo mais direcionado na tua vida, né? Seja com grupos de pessoas, seja dentro da empresa, eu entro e faço toda essa análise, percebo tudo o que está acontecendo, né, dentro de todo um processo, entrego para vocês o que está acontecendo, olha, está acontecendo isso, isso, isso e isso, as soluções indicadas, aconselhamento é isso, 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 isso. Como atravessamos? Dessa maneira, desta. Quais são prioridades? Juntos a gente vê essa. E a gente atravessa. Tem várias maneiras de atravessar que eu posso estar auxiliando. Tanto essa parte, né, mais aprofundada, quanto também uma conversa assim com o pessoal todo e escutar o que eles estão precisando, entregar para vocês, líderes, fazer essa ponte, quanto também se tu é um funcionário que está aqui me escutando para atravessar, eu faço esse movimento também com grupos de pessoas que querem trabalhar algum conflito aí mais direcionado nessa parte do trabalho. A gente também desenvolve isso, sabe? O que a gente chama de mentorias, de conversa, de realmente a gente conseguir compreender de onde está vindo e como ele está se manifestando e qual que é a melhor medida de segurança para te conseguir aí atravessar o teu conflito. Então, essa habilidade de a gente lidar, eu olho para cá porque eu tenho a minha colinha para eu ter a certeza aí que eu estou entregando todo o conteúdo para vocês. Então, lembrando que lidar com conflitos, essa habilidade que a gente desenvolve de lidar com conflitos, ela é extremamente importante, porque a nossa vida a todo instante ela está sendo
colocado coisas assim, surgindo coisas no nosso caminho para a gente poder se fortalecer, para a gente poder se melhorar, né? Que através desses conflitos a gente consegue se libertar, e é sobre isso também que eu falo, como se autorregular emocionalmente, para no momento que der um terremoto desses, um conflito desses, tu não se descabelar e se jogar pelo prédio, entende o que eu quero dizer? Analogias, tá, gente? Por favor, não tô indicando nada. Entende? Pra ti não ficar doido ali, não saber o que fazer e botar o pé pelas mãos. Então a gente trabalha essa autorregulação emocional, como é que a gente faz isso dentro do trabalho, principalmente, e também essa parte de como que a gente utiliza esses conflitos para a gente se libertar com eles, e não simplesmente ficar ali preso e deixar que ele nos engula, né? Que ele destrua tudo o que a gente já construiu. Então percebe que a habilidade de lidar com conflitos é uma das maiores habilidades que a gente precisa estar desenvolvendo, e quando a gente não tem isso como uma habilidade natural, por exemplo, no meu caso, é uma habilidade que eu tenho natural e fui desenvolvendo, entende? Cada vez mais para poder auxiliar cada vez mais, e venho me desenvolvendo cada vez mais para auxiliar cada vez mais, de maneiras diversas, diferentes. Eu tenho essa habilidade, por exemplo, daqui a pouco a tua habilidade natural não é essa. A tua habilidade natural seja outra, e tá tudo bem. E tá tudo bem. A gente tá aqui nesse mundo para se melhorar. A boa notícia é essa, né? Eu tô aqui me melhorando, tu tá ali se melhorando. O que eu faço de melhor é te ajudar a atravessar esses conflitos, a encontrar eles e solucionar. O que tu faz de melhor daqui a pouco é outro tipo de coisa e tá tudo certo. Não quer dizer que tu não tenha capacidade, é porque tu tá mais focado e direcionado em ser melhor em outras coisas, entendeu? Isso que é o bom da vida, da gente estar aqui, cada um entregando algo de bom. Por exemplo, se tu me botar pra tocar um instrumento, por exemplo, eu não vou ser a melhor pessoa indicada para isso. Eu posso tentar, vou fazer a técnica, vou me especializar e vou conseguir tocar, mas vai ser bem diferente daquela pessoa que já nasce com um talento ali, uma habilidade natural para tocar. A gente sente a diferença, né, gente? Então é sobre isso. Me conta aí nos comentários qual que é a tua habilidade natural, o que tu faz de melhor, como é que tu quer deixar também, como é que tu busca atravessar os teus conflitos pra gente trocar essa ideia. E eu deixo aqui em aberto essa mensagem para vocês de que busquem um local seguro quando vocês se sentirem em conflito. Esse local seguro são lugares que te mostrem uma maneira de sair, né, de atravessar esse conflito, seja em mentorias, seja em assessorias, seja em grupos de pessoas que estão atravessando por coisas parecidas, e que lá vai ter uma pessoa aconselhando isso, que é o que eu comentei com vocês, que a gente vai desenvolvendo junto. Seja num livro, seja num curso, seja, sabe, em algum conteúdo que tu escute, em algum vídeo, em algo que te direcione para te conseguir atravessar isso, essa saída, né? E também pessoas que estão aí com essa habilidade que em um segundinho eles vão te dizer, vai por aqui. E aí tu consegue atravessar aquilo sem tanto machucado, né? Sem tanto se machucar aí dentro de um terremoto que a vida vai nos colocando. Então deixa pra mim nos comentários o que tu achou desse conteúdo, se fez sentido pra ti, como é que é pra ti atravessar um conflito, é tranquilo, como é que tu atravessa isso tudo. O que fez mais sentido desse conteúdo todo que a gente conversou aqui? Se tem alguma coisa que tu gostaria até de perguntar, sabe, em como que eu posso te ajudar, deixa ali nos comentários ou chama no direct pra gente realmente conversar sobre isso, gente. Não é nada vergonhoso a gente estar passando por conflitos. É importante só que a gente olhe pra eles e escolha atravessar. Vergonhoso mesmo é a gente ficar ali no conflito e não atravessar, sabe? Ficar ali parado e não dar o próximo passo. Isso até é motivo mesmo de tu pensar, pô, eu poderia estar avançando e não tô. Por que eu não tô avançando? Eu não sei como avançar. Então você pergunta, quem pode me ajudar, né? Como pode melhorar essa situação que eu tô hoje? Certo? Estou aqui para te auxiliar a atravessar aí os teus conflitos, tanto na tua vida pessoal quanto no teu trabalho.
através do que eu faço de melhor, de todas as ferramentas que eu tenho aqui na minha bagagem, na minha experiência. Eu tenho sim um conhecimento técnico, mas é muito um conhecimento de vida, gente. É crescer num ambiente conflituoso, nos prepara cada vez mais para a gente atravessar os conflitos. Então, há muito tempo ali, a zona de conflito era a minha zona de conforto. E aquilo para mim foi me mostrando como é que a gente pode realmente atravessar aí os conflitos de uma maneira que a gente consiga trazer algo de bom para nossa vida. Hoje eu consegui transformar aquela realidade que era conflituosa em algo que eu posso estar aqui entregando para vocês, que é a minha habilidade de bater o olho e conseguir já encontrar o que está acontecendo e te entregar uma solução aí, certo? Então, um beijo grande no coração de vocês. Quem passar por aqui, que receba muita prosperidade aí, muito giro no negócio de vocês, que prospere cada vez mais e que cada vez mais vocês consigam resolver o que vocês têm aí empacando, travando aí o avanço de vocês darem o próximo passo, que vocês consigam aí atravessar e conquistar aí o que vocês estão tendo de meta todo dia, toda semana, todo mês para conseguir progredir, certo? Organiza aí esses conflitos e ó, avancem. Um beijo no coração e até a próxima!